Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Capítulo 3. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes, ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta? Como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem, e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? Jó 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Jó, capítulo 3. Primeiro diálogo. A queixa de Jó. Queixa de Jó. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vivendo? Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Jó, capítulo 3. A queixa de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse?
porque agora eu repousaria tranquilo. Dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque o miserável continua vivendo? Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Por que não morri eu desde a madre, e, em saindo do ventre, não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou, como o aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua Hamashia, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.